Oi BR3, oi BR4 e oi BRC, bem-vindos amigos ao nosso vídeo de Oi SA do dia 4 de outubro de 2020. Neste vídeo temos a intenção de atualizar a nossa análise técnica e gráfica dos papéis Oi BR3 e Oi BR4 negociados na B3 e também Oi BRC, que são as ADR de Oi SA negociada na Bolsa de Valores de Nova York. Começando a falar um pouco sobre o Oi BR3, que apresentou uma desvalorização na semana de 4%, fechou o pregão de sexta-feira a R$ 1,67. O Oi BR4, por sua vez, fechou o pregão de sexta a R$ 2,39, com uma desvalorização pontual na semana de 4,4%. O Oi BRC, negociada em Nova York, fechou o pregão de sexta-feira na NYSE a $1,44, com uma queda na semana de 5,9%. Vamos então entender o momento técnico e gráfico das ações Oi BR3 e Oi BR4 e também das ADR de Oi SA negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, pelo viés da análise técnica da Escola Técnica. Bora para o vídeo então para as... Domingo, dia 4 de outubro de 2020, bem-vindos meus amigos a mais um vídeo de análise técnica e gráfica das ações Oi BR3, Oi BR4 e também das ADR Oi BRC. Vamos colocar tudo no mesmo pacote hoje e fazer um vídeo bem dinâmico e bem diferente e também resumido, ok? Porque são 3 ativos, então não teria muito sentido analisar todos os indicadores técnicos que nós comumente analisamos semanalmente, ok? Minha proposta aqui é fazer uma análise gráfica de Oi BR3, Oi BR4, Oi BRC e na sequência analisarmos 3 indicadores. Que tal? OBV, saldo de volume, momentum e estocástico, principalmente para posicionamentos, eventuais posicionamentos no swing trade, porque o canal Milhão é um canal fundamentado no swing trade. Aqui compartilhamos estratégias para abertura e fechamento dentro de uma semana, dentro de semanas ou dentro de poucos meses, se compensar para nós, meus amigos. Vamos então para Oi BR3, aliás eu tenho aqui na tela Oi BR3. A primeira consideração que eu quero fazer para vocês com relação ao Oi BR3 é que na semana passada houve uma definição importante aqui. Nós havíamos identificado um triângulo simétrico, que inclusive nós desenhamos aqui nessa tela, de cor azul. Esse triângulo, até que me provem o contrário, ele rompeu para baixo, ok? E da teoria técnica dos triângulos, até que me provem o contrário, ele tem 2 alvos que são definidos justamente pela amplitude de formação do triângulo, ok? Então sempre que um triângulo simétrico romper para cima ou para baixo, automaticamente a altura ou sua amplitude é replicada pelo pivô de rompimento até o alvo técnico. Isso significa que os preços irão chegar no alvo técnico? Não necessariamente. Significa que existe um alvo técnico, ok? E para a gente entender um pouco de teoria de triângulos, a gente vai um pouco além, explicando um pouco sobre teoria gráfica. Vejam só que as figuras gráficas, como por exemplo os triângulos, são padrões catalogados e conhecidos há décadas e profundamente estudados pela escola técnica. A escola técnica ela não tem bola de cristal, gente. Muita gente mal entende ou nunca tiveram contato com uma explicação convincente sobre ela. Vejam só, meus amigos, que o maior atributo, ou o mais importante atributo da escola técnica é tentar prever possíveis níveis de preço de ativos em função de variáveis exógenas, ou seja, externas aos gráficos. Nada mais além disso. Quem forma preço de um ativo, amigos, entendam vocês que é a oferta e a demanda, não é a escola técnica. Nós apenas captamos nos gráficos os reflexos de um número imenso de variáveis que compõem o preço da ação, como por exemplo o nosso momento macroeconômico, o momento econômico da empresa, o segmento que atua, o nível de interferência dos players do mercado, como por exemplo os clubes de investimentos, os investidores institucionais, e aí tem uma série de players que influenciam na precificação de um ativo. Então a minha intenção nesse vídeo aqui é passar para vocês cenários nas 3 análises que eu vou fazer a partir de agora, ok? Então houve um rompimento para baixo,
O alvo técnico deste triângulo aqui, se de fato o preço vier para baixo e não vier nenhuma variável exógena a ponto de fazer com que esse preço vá para cima, é 78 centavos. Por outro lado, se esse preço for para cima, o alvo técnico da replicação do triângulo é R$ 2,76. Por que eu jogo com as duas possibilidades e não com apenas uma possibilidade, apesar do rompimento do triângulo? Porque, meus amigos, esse triângulo é um triângulo simétrico. E da teoria técnica, da bibliografia técnica, sempre quando aparece um triângulo simétrico, a possibilidade de rompimento para baixo ou para cima é de 50%. É o pior dos triângulos para nós posicionarmos entradas e saídas. Ah, mas então existem outros tipos de triângulo? Claro que sim, amigos. Os triângulos ascendentes e os descendentes, que são muito mais previsíveis. Eu até separei aqui para vocês um pouco de teoria de triângulo que eu quero compartilhar com vocês. Este que eu separei aqui é um triângulo simétrico, vejam só. Ele é formado por uma LTA, uma linha de tendência de alta, uma LTB, uma linha de tendência de baixa, e quando ele rompe, o alvo técnico acaba sendo esse H aqui, que é a altura do triângulo a partir do pivô de rompimento, ok? Mas além dele, existem outros tipos de triângulo, como por exemplo, o triângulo de alta. Qual a diferença entre os dois? Primeiramente é que esse triângulo de alta aqui, que é muito mais previsível que o anterior, ele é formado por uma linha de resistência e uma LTA. Então, a partir do seu rompimento, replica-se a altura, a amplitude do triângulo para cima, indicando então um alvo técnico. Então, troca em miúdos para mim, facilita a conversa, Roberto. Vou facilitar. Via de regra, esse triângulo aqui, ele rompe para cima. Mas tem possibilidade de um triângulo ascendente, um triângulo de alta romper para baixo? Claro que tem. Mais ou menos de 30 a 35% dos triângulos ascendentes rompem para baixo. 65% mais ou menos, entre 60% e 65% mais ou menos, das incidências de triângulo de alta rompem para cima. Então, na regra, tem exceções, meus amigos. E vejam também que existem os triângulos de baixa. Por exemplo, aqui na tela eu tenho um triângulo de baixa. Qual a diferença entre um triângulo de alta e um triângulo de baixa? O triângulo de baixa ele é formado por uma LTB e é formado por um suporte. Então, quando ele rompe para baixo, ele replica a altura num nível inferior. O nível de confiança desse triângulo aqui é por volta de 60% a 65% também. Ele pode romper para cima, mesmo sendo um triângulo de baixa? Claro que pode, acontecendo esse fenômeno por volta de 30% a 35%, ok? Agora, amigos, quando a gente volta aqui na figura do triângulo formado em OIBR3 e em OIBRC também, a questão é que ele é um triângulo simétrico e ele é complexo, porque ele pode romper para baixo e para cima, ele pode romper para cima e para baixo. É o que eu menos uso atualmente na análise técnica, ok? Mas figura na tela, formou, eu sou obrigado a compartilhar com vocês a informação e o nosso conhecimento aí já estando usando a análise técnica há 12 anos na Bolsa de Valores brasileira, ok? Bom, amigos, o que temos aqui na tela então? O preço de OIBR3 ele ficou lateralizado essa semana aqui. Vou até dar um zoom para vocês entenderem o que eu estou falando. O preço, na verdade, está preso entre uma resistência que nós demarcamos com o preço R$ 1,63 e uma de cor verde a R$ 1,85. Até que me provem o contrário, até que surjam notícias, novidades interessantes, a ponto de trazer novos investidores para o OIBR3, OIBR4 e OIBRC, o preço também pode ficar lateralizado, por que não? É um momento de muita indefinição em OIBR3 e OIBR4, principalmente pela queda da volatilidade do ativo, que também é uma outra observação, gerada e bastante influenciada por isso aqui embaixo, amigos. Ó, esse retângulo que eu desenhei aqui de cor azul no indicador de volume, mostrando que já há 3 semanas os investidores têm se afastado de OIBR3, hein? Esse fenômeno também tem sido observado em OIBR4 e em OIBRC, pelo que eu pude perceber. Nos últimos 14 pregões, o interesse dos investidores pelas ações de OISA diminuiu bastante. Prova disso é que a nossa média móvel exponencial de 20 períodos que nós traçamos aqui no indicador volume, em nenhum pregão ela foi tocada. Percebam que seus níveis são inferiores
em 14 dos 15 últimos pregões, hein? Tem que ter atenção, então, a esse movimento lateralizado de OIBR3. Estou falando que as ações OIBR3, OIBR4, OIBRC são ruins? De forma alguma, meus amigos, não tem ação ruim ou boa. O que vale é liquidez na ação, é o primeiro ponto. Segundo é planejamento estratégico da empresa e terceiro é dar o tempo ao tempo. Você que é investidor de longo prazo tem que ter paciência. Nós investidores de curto prazo e investidores de médio prazo, nós utilizamos todas essas ferramentas aqui para nos posicionarmos com relação a eventuais compras e eventuais vendas, ok? Continuando então aqui com os próximos suportes e resistências, se perder esta resistência aqui de cor verde, a próxima resistência é em 1,96. E aqui para baixo, se replicar de fato a altura desse triângulo de cor azul, a próxima resistência antes dos 78 centavos é R$ 1,51. Então aqui nesse vídeo fornecemos níveis prováveis de preço caso as ações de OIBR3 saiam desse range lateralizado entre a linha laranja e a linha verde. Vamos então para a OBV e na sequência, como o nosso combinado, vamos em Momentum e depois estocástico. Tenho o OBV na tela em OIBR3 e não me dá qualquer indício de sinalização de que os preços podem ir para cima ou podem ir para baixo. Ele é um indicador pouco sensível para o swing trade, ok? Ele está levemente apontado para baixo, mas não podemos tomar alguma decisão de entrada, por exemplo, na semana que vem em OIBR3, enquanto ele não se decidir. Ele está, então, lateralizado. Vamos ver se o Momentum concorda com o OBV. Tem um Momentum na tela em OIBR3 e o indicador Momentum serve para indicar aceleração de movimentos, ok? Vejam que ele está apontado para baixo. Quando esse indicador aponta para baixo, ele quer nos dizer o seguinte: se você pensa em entrar, aguarde, porque não é o melhor momento de entrada agora, uma vez que ele está apontado para baixo e longe do limite de zero, que é o start de sinal de compra em OIBR3. Vejam que eu tracei aqui uma linha horizontal de cor vermelha. Pela teoria que tem por trás do indicador momento, ele nos indica um sinal de compra apenas quando ele romper de baixo para cima o limite de zero do indicador. Vejam que no passado recente ele andou dando vários sinais para o swing trade, ajudou muitos investidores a faturar um expressivo valor no curto prazo, porém na semana passada ele deu um sinal e voltou atrás, mandando um sinal de venda bem na sequência, ok? Vamos agora para estocástico. Estocástico na tela em OIBR3, vejam que ele está neutro neste momento, ele está aguardando uma definição por parte de oferta e demanda do ativo. Então vejam que ele somente dará um sinal de entrada para quem pensa em entrar em OIBR3 quando ele vier aqui para baixo com suas duas linhas, aliás a azul já entrou aqui embaixo e isso é bem interessante. Então temos que aguardar as duas linhas entrarem aqui na região de sobrevenda e quando elas saírem de baixo para cima, rompendo o limite de 20 do indicador, principalmente a linha vermelha, que é defasada em 3 vezes com relação à linha azul, romper de baixo para cima a linha de 20 aqui. Aí sim será dado um sinal robusto de entrada em OIBR3, assim como aconteceu aqui atrás. Ó. Muita gente que entrou aqui atrás em OIBR3 no swing trade faturou toda essa perna de alta aqui que foi desde 51 centavos até 1,96. Façam as contas, não foi pouco dinheiro não que esses investidores de curto prazo colocaram no bolso. Vejam que depois, na sequência, para quem é investidor de curto prazo, esses players de mercado saíram da operação e agora estão aguardando um novo sinal de retomada e de entrada em OIBR3. E o último detalhe gráfico antes de eu ir para a OIBR4 é a atenção de vocês com relação a esses dois gaps formados aqui embaixo, hein? Vejam que essa porção gráfica aqui que vai desde R$ 1,21 até R$ 1,51 é uma porção onde não tem briga de preço entre comprador e vendedor. É uma porção de livre negociação. Eu chamo a atenção de vocês que tem sim possibilidade desse preço aqui, se não vier nenhuma notícia de mercado ou mesmo a chegada de investidores institucionais, fundos de investimento, qualquer investidor de grande porte, se esses caras não chegarem, tem possibilidade do preço de OIBR3 vir aqui embaixo e fechar esses dois gaps aqui. Isso é pura teoria técnica, tá, meus amigos? Tem possibilidade. Sempre vou falar para vocês sobre as possibilidades visualizadas pela escola técnica, ok? Existem outras escolas que visam prever,
níveis de precificação, mas aqui trabalhamos com a escola técnica. Vamos então para o IBR4, amigos, que é bem diferente de o IBR3. Por quê? Primeiramente porque aqui não existe triângulo, ok? Eu não teria a base do triângulo aqui porque aqui é uma sombra. Eu não posso traçar um triângulo baseado num movimento puramente emocional, como foi visto aqui atrás. Então, o que existe aqui de fato, em termos concretos, é o desinteresse dos investidores por OIBR4 verificado aqui no nível de volume, da mesma forma que nós verificamos em OIBR3, e um belo de um suporte respeitado essa semana aqui na casa de R$ 2,33, que nós desenhamos aqui de linha vermelha, ok? Se romper para baixo esse suporte, o próximo suporte é na casa de 2,25, então são bem próximos, isso é interessante. Isso indica que, de repente, esse movimento aqui de queda pode estar se findando e, de repente, poderemos observar aqui um movimento lateralizado antes da recuperação de preço de OIBR4. E lá para cima temos, sim, resistências no valor de 2,67, que é o primeiro alvo técnico de OIBR4, e lá em cima 2,85, o segundo alvo técnico de OIBR4, que são as duas barreiras psicológicas de OIBR4. Vamos então direto e reto para a OBV. No momento, o OBV está bem congruente com a movimentação de preço de OIBR4. Vejam que ele está apontado para baixo. Não é notado divergência entre indicador técnico e gráfico de preços. E nessa semana aqui nós observamos o rompimento desta LTB no curto prazo que nós desenhamos com essa reta de cor preta. Então tem boas possibilidades de começarmos a observar também aqui um movimento de lateralização em OIBR4. Vamos agora analisar o momento na tentativa de encontrar alguma divergência altista entre o indicador Momentum e o gráfico de preços de OIBR4, hein? Prestem atenção que eu já mudei de ação, hein? Agora são as preferenciais de OISA. O Momentum em OIBR4 já é um pouco mais interessante do que com relação ao OIBR3. Vejam que ele começa a apontar para cima e isso é interessante. Aqui atrás ele fez um movimento de ascensão, mas depois ele não alcançou o limite de zero, que é o start de compra pelo indicador Momentum em OIBR4. Novamente agora ele tenta um movimento de ascensão rumo ao zero do indicador, que será o start de compra em OIBR4, hein, meus amigos? Vale a pena ficar espertos. Vejam que a movimentação do momento em OIBR4 é bem diferente do que em OIBR3. Ele não tem dado falsos sinais, muito pelo contrário, ele tem dado sinais robustos de entrada, então vale a dica de ficar acompanhando de perto o momentum em OIBR4. Vamos agora em estocástico, que é um ótimo antecipador de tendências, hein? Legal a movimentação em OIBR4 e de repente esse movimento aqui vai indicar uma antecipação de subida em OIBR4. Se tiver subida de preço em OIBR4, que são as preferenciais, carrega junto ao OIBR3, por que não, hein? De repente o OIBR4 está antecipando uma movimentação de valorização dos demais ativos de OISA, ok? Vejam que ambas as linhas do indicador estocástico estão na região de sobrevenda. Isso é interessante porque fortalece o movimento aqui de respeito do nível de suporte que nós desenhamos em OIBR4. A linha vermelha, que é a linha mais importante desse indicador, começou a apontar para cima e quando ela romper o limite de 20 aqui, será dado um sinal de compra sim em OIBR4, ok? Vale a pena então acompanhar de perto o estocástico e também o momentum nesta ação. Outro fato interessante é que ele fez um fundo aqui pela linha vermelha no indicador, hein? Joia então, meus amigos. E lembrando, hein, quando ele fez esse fundo aqui no movimento passado, aqui no mês de agosto, vejam o que aconteceu com a valorização do preço. Foi para cima, hein? Vale então ficarmos espertos. Vamos agora em OIBRC para ir fechando a análise técnica e o vídeo de hoje. O gráfico de OIBRC, eu lembro vocês que é em dólar, o que não é em real. Vejam que OIBRC obedece o mesmo esquema de OIBR3 com relação à análise técnica e gráfica. Temos um triângulo simétrico formado e esse triângulo não foi rompido, meus amigos. Vejam que os preços estão diminuindo volatilidade e indo em direção ao vértice do triângulo. Por isso que, por enquanto, nós não desenhamos aqui os alvos técnicos dessa figura gráfica. Se romper para baixo, o primeiro nível de suporte é na casa de $1,38.
O segundo nível de suporte foi desenhado com esta linha vermelha na casa de $1,29. E se romper para cima, por que não, não é mesmo? Uma vez que os gráficos são um reflexo de tudo o que acontece na condição macroeconômica, nas variáveis externas à análise técnica e gráfica, não é mesmo? O primeiro alvo técnico é na casa de $1,71 e o segundo alvo técnico, mostrado por essa linha rosa horizontal aqui, na casa de $1,79, antes de chegar no alvo da amplitude do triângulo fornecido por essa linha vertical de cor azul que eu estou apontando neste momento aqui o cursor, ok, meus amigos? Esclarecidos todos esses pontos, então, da Escola Técnica e Gráfica, gratidão por mais essa presença aqui no canal Milhão, e sorte a todos os investidores de Oi S.A. E até a próxima, amigos. Tchau, tchau!